Capítulo 383, Gigantomáquia. 8. Olha essas auras. Eles são verdadeiros guerreiros. Os titãs eram uma coisa, mas o Olimpo é totalmente diferente. Deuses são incríveis só quando os deuses do Olimpo se afastaram que Khan e os outros conseguiram recuperar o fôlego. Khan estava exagerando um pouco, mas os outros ainda concordaram. O Olimpo é como um panteão, então eles são uma das maiores sociedades junto com Deva, a seita Shan e Asgard. Já que eles são os líderes de uma sociedade, é normal que suas auras sejam impressionantes. Bran sorriu, se lembrando de seu tempo no mundo celestial. O Olimpo era considerado um dos lugares mais problemáticos no mundo celestial. Eles interferiam no mundo inferior de forma mais frequente e viam a maioria dos incidentes. Também era o lugar onde a maior mudança de gerações aconteceu. Parecia que suas tradições ainda estavam sendo passadas de geração em geração. Só havia se passado um curto período de tempo, mas os deuses do Olimpo claramente haviam se dividido em dois grupos rivais. Os deuses antigos com Poseidon e Hera contra os deuses mais jovens reunidos ao redor de Hermes. Alguns deles andavam pelo lugar tentando não ficar de nenhum lado, mas a maioria dos deuses associados a um grupo estavam hesitantes em se aproximar daqueles do outro. Além disso, os deuses que eram mais poderosos nem olhavam para o outro grupo. Isso claramente significava que o conflito entre as gerações já tinha passado do ponto de retorno. Fiquei sabendo que as coisas ficaram mais extremas depois que Zeus caiu no sono. Acho que os boatos são verdadeiros. Bran estava cansado do mundo celestial, mas algumas vezes ele se interessava nos conflitos do Olimpo. Uma coisa não mudou em todos esses anos: a arrogância deles. Eles ficaram interessados com o Yonvoo, que havia causado um alvoroço no mundo celestial, mas nem olhavam para os outros jogadores. Alguns franziam a testa como se achassem angustiante respirar o mesmo ar que eles. Até hoje, aqueles que estão no topo não mudaram. Bran bufou para os deuses do Olimpo e lançou um olhar para Yonvoo. A maioria das pessoas não percebeu, mas Bran sabia através da sua conexão com Yonvoo que ele e Athena conversaram sobre algo. Ele não espiou porque era uma conversa particular, mas algo continuava o incomodando. É um pouco estranho. Vários deuses e demônios davam atenção a Yonvoo, mas ele tinha mais contato com o Olimpo, desde o Rei Obscuro, que provavelmente tinha uma conexão com o Olimpo, as bênçãos de Hermes e Athena, e seu conflito com Poseidon até as duas bestas lendárias nomeadas baseadas em dois deuses do Olimpo e a batalha no Tártaro. Já que o valor de um jogador era determinado pelas conquistas registradas no sistema, não era sensato manter uma conexão tão próxima assim só com um lugar a não ser que você fosse um apóstolo. Bran estava preocupado que Yonvoo pudesse ser afetado pela desordem do Olimpo. Yonvoo havia dito para que todos se preparassem para ir embora, porque eles sairiam do Tártaro depois que seus negócios com Athena estivessem terminados, mas as leis da causalidade não podiam ser evitadas de forma tão simples assim. Bran fechou o livro que estava lendo e puxou um recipiente de bambu do seu bolso interno. Ele não queria usar isso a não ser que fosse o último recurso, mas ele estava se sentindo frustrado demais. Quando ouviu o barulho, Galliard, que estava ao lado dele, inclinou a cabeça. O que é isso? Nunca vi isso antes. Ferramentas de divinação. Mas você não acredita nessas coisas, mas também não desconsidera o que você quer ver? Eventos no futuro. Com essa resposta, Bran silenciosamente puxou uma vareta de bambu. Havia uma letra misteriosa na ponta que só Bran podia ler. Desfavorável. Na verdade, não era só desfavorável, era muito desfavorável. O que diz aí? Nada. Bran guardou a vareta de bambu, controlando sua expressão facial o melhor que pôde. No entanto, ele sentia como se seu coração tivesse afundado para o chão. Era um mau presságio raramente visto. O que aconteceu? Será que Yonvoo e o Olimpo não se dariam bem juntos? Ele balançou o recipiente de bambu várias vezes e puxou mais varetas, mas o mesmo resultado apareceu. Nada de bom viria por se associar com o Olimpo. Tenho que dizer ao Yonvoo que precisamos ir embora logo. Ficar aqui só traria infortúnios.
Naquele momento, Yonvou apareceu, voltando para onde eles estavam. Bran começou a andar para frente, mas parou de repente. Embora a expressão de Yonvou estivesse escondida por sua máscara, Bran tinha a sensação de que o rosto de Yonvou estava tenso. A conexão que eles tinham tremeu com as emoções intensas de Yonvou. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Bran Yonvou disse de forma hesitante: qual a probabilidade de visões dos deuses se tornarem realidade? Essa pergunta era completamente inesperada. Bran percebeu que algo deveria ter acontecido durante a conversa de Yonvou com Athena, provavelmente revelações de premonições ou profecias. Não era sempre que isso trazia bons resultados para deuses e demônios. Se é alguém que não domina a predição, algumas vezes a pessoa pode errar. Predições não vêm só de um acontecimento, é o resultado de vários processos. Não é estranho a pessoa forçar vários pedaços diferentes a se juntar para que façam sentido. Predições e profecias eram assuntos espinhosos. Algumas vezes, membros do Olimpo e de Deva tentaram lutar contra seus destinos profetizados e tomaram outras decisões, só para acabar com os mesmos resultados. Predições poderiam ser consideradas uma visão superficial do futuro, mais provável de acordo com as leis da causalidade. Bran acreditava nelas já que ele já foi um deus superior. Então, se tiver uma foto ou pintura de você, Galliard, Secha e Ananta sentados juntos de repente, Bran se lembrou da visão que teve antes de perder sua santidade. Ele viu 5 pessoas sorrindo juntas, mas por que ele de repente se lembrou disso agora? A última pessoa deixa para lá. Acho que disse algo que não deveria ter dito. Yonvou balançou sua cabeça, mas a voz pesarosa de Athena ainda ecoava em sua cabeça. Mas eu não consegui ver quem a última pessoa era, mesmo tendo visto com os olhos de um deus. Eu acabei dizendo a ele, mas não sei se isso vai trazer sorte, azar ou algo completamente diferente. Athena caminhava lentamente em silêncio para o templo onde os deuses do Olimpo estavam esperando. Será que foram 7 ou 8 anos atrás? Athena nunca esperava que uma imagem que viu por uma fração de segundos faria que alguém como ela, que já tinha vivido por milhares de anos, sentisse tanta agonia. Naquela época, ela estava procurando por traços do Rei Obscuro no mundo inferior. O Rei Obscuro era um começo necessário para ela, Hermes e seus irmãos que sonhavam na mesma coisa. A única pista que eles tinham era que algum dia ele apareceria no mundo inferior. Felizmente, Poseidon e os outros não confiavam na profecia e Athena conseguiu encontrar antes deles. Naquele momento, ela teve uma sensação intensa de que algo iria aparecer no tutorial. Os deuses do Olimpo não tinham nenhum interesse no tutorial, mas quando Athena deu uma olhada, ela viu Yonvou, um novato que havia recebido um convite para participar da torre. Ele tinha talento, mas seu corpo e habilidades eram uma bagunça e ele não estava nem no mesmo nível da maioria dos jogadores básicos. Ela achou que ele morreria na sessão ou desistiria com medo, mas ela se pegou observando-o diversas vezes. O jogador que ela achou que morreria cedo continuou progredindo. Ele salvava seus amigos e algumas vezes fazia acordos. De vez em quando, ele deixava Athena comovida. No fim, quando ele passou o tutorial com um ranking alto, ela gritou de alegria. Athena sempre abençoou heróis e Yonvou era uma pessoa que podia se tornar um. Então, ela percebeu que ele era uma chave relacionada ao Rei Obscuro e que ele teria um fim trágico. 3 visões diferentes se passaram pelos seus olhos. Ela queria mudar cada uma delas, mas 2 já tinham acontecido: a morte de Yonvou e o despertar de Yonvou. Agora, só faltava uma visão. Athena não sabia o que aconteceria depois de contar isso a eles. Predições só mostravam um resultado em específico, não os eventos que levavam a ele como poderia ser evitado. Mesmo sendo uma deusa, ela não podia dizer com certeza que isso aconteceria. A pessoa sorrindo na visão final parecia que poderia ser tanto Yonvou quanto Yonvou. Talvez fosse só uma imagem de um momento em que um dos irmãos coincidentemente estivesse ocupado em algum outro lugar. Talvez ela só estivesse exagerando as coisas, mas Athena sabia que ela não podia ser complacente.
Quando chegou no centro do templo, ela encontrou Hermes encostado em uma coluna com seus braços cruzados ao invés de estar esperando por ela do lado de dentro. O que você está fazendo aqui? É óbvio que estou esperando pela minha irmã Atena enrugou a testa. O que você está planejando dessa vez? Você faz parecer que eu só vivo para te irritar. Isso me deixou chateado, sabia? E não é isso mesmo. Bem, não posso negar, Hermes riu. Atena imediatamente moveu sua mão para sua espada, irritada com o comportamento de seu irmão desde que eles chegaram no Tártaro. Usando seu artefato sagrado, Hermes criou distância entre eles, fingindo estar assustado. Ei, vamos usar palavras. Você não sabe o que paz significa? Paz é a sua bunda. Você já esqueceu que eu governo? Cara, sabe quando nosso pai acha que palavras são inúteis e pega a espada dele e caxingue? Ainda bem que você é diferente. Não dá para comparar o nosso pai simplório e irresponsável com você. HM? Não estou certo. Clank. Atena devolveu sua espada para sua bainha. Pela sua expressão, parece que as coisas deram certo. Então não vou precisar explicar o que. Aquilo Hermes apontou para o templo. As portas e janelas estavam abertas, revelando o que estava acontecendo do lado de dentro. Apesar de haver a possibilidade de informações serem vazadas enquanto os deuses falavam, ninguém tinha a coragem de se aproximar dos deuses do Olimpo. Mas graças a isso, Atena podia ouvir os argumentos barulhentos dentro do templo. Você vai dar o poder do rei obscuro para um mortal? Você sabe melhor do que ninguém que tipo de poder é. Isso não pode ser feito. Poseidon gritou enquanto pulava de seu assento com seu rosto tão vermelho quanto um tomate. Hades meramente deu um sorriso frio, ainda sentado. Eu já dei Cnei a ele. Acredito que isso seja resposta o suficiente, Hades. Bum. Poseidon socou a mesa, perdendo seu temperamento. Sua barba tremia e seus olhos estavam cheios de choque e descrença. Os outros deuses do Olimpo, escutando, também ficaram atordoados. Diéstia, Hera e Deméter, Atenereu, Dóris, Limos, disse Eunômia, que tinha vindo para apoiar Poseidon. Até deuses como Apolo, Ártemis e Dionísio, que estavam do lado de Atena, pareciam chocados. Astrapede, Zeus e Treaína de Poseidon foram absorvidos à força porque seus poderes sagrados eram fracos, mas Cnei era uma história completamente diferente. Dar um grande artefato sagrado como Cnei significava que Hades havia traído o juramento do passado e ido para o lado do jogador Ilonvou. De uma certa perspectiva, isso significava que Ilonvou era mais próximo dele do que Lan, sua apóstola. Essa questão ficou mais complicada pelo fato de que era um item que havia sido recriado com muita dificuldade depois de já ter sido destruído uma vez. Um artefato sagrado era o símbolo da lenda de um ser divino. Hades acabou dando seu futuro para Eonvou. Quer dizer que você já está surpreso com uma coisa dessas? Hades cruzou as pernas e descansou o queixo em sua mão. Um dos cantos de sua boca se levantou de um modo cínico. Então, se eu disser que planejo dar ao garoto o grande título de rei do submundo quando ele conseguir um nível divino, isso vai te deixar ainda mais horrorizado. Os outros congelaram com a bomba que Hades jogou neles. Capítulo 384, Gigantomáquia 9. Você está falando sério? Poseidon foi o primeiro a se recompor. Seu rosto não só tinha ficado vermelho, mas ele também estava tremendo de raiva da cabeça aos pés. Ele estava tentando manter sua compostura já que estava no território de Hades, mas acabou chegando no fim de sua paciência. Obviamente, Hades não estava dando a mínima para isso. Não grite, Poseidon. Ninguém aqui é surdo. O sorriso de Hades ficou mais profundo. Você não disse que ele é um mero mortal? Que irônico. Já que você foi superado por aquele mero mortal várias vezes, isso faz de você o quê? Um perdedor? Um idiota? Alguma coisa desse tipo? Não zombe da minha cara. Zombar? Se falar a verdade é zombar de você, eu não vou parar tão cedo. Hades abaixou a mão em que estava apoiando seu queixo e endireitou as costas. O mesmo vale para o resto de vocês. Ele lançou um olhar para os outros deuses, que incluía Héstia, Hera, Deméter e seus subdeuses.
Era patético que um conflito interno tenha começado dentro do Olimpo por causa do Rei Obscuro. Muito tempo já se passou. Por que vocês idiotas não conseguem deixar isso de lado? O passado é o passado agora. Vocês não precisam se preocupar mais com ele. Por que estão tão obcecados? Porque o passado não é simplesmente o passado. Hera se levantou para defender suas posições. Como a esposa de Zeus e rainha do Olimpo, ela tinha o direito de falar tanto quanto os 3 irmãos, já que ela esteve governando o Olimpo no lugar deles. Então o que é? É a nossa identidade. Uma que permitiu que nós nos sentássemos nos tronos do Olimpo. Depois que Cronos foi derrotado, o Rei Obscuro foi aprisionado no vazio, despojado de seus poderes. Não muito tempo depois, eles conseguiram tomar o Olimpo. Mas se o Rei Obscuro voltasse, significaria que a chama que eles acreditavam que havia morrido acenderia novamente. Era uma raiz que tinha que ser puxada antes que pudesse crescer. No entanto, Hades bufou como se eles estivessem sendo irracionais. Nós somos mais fortes agora e governamos mais domínios superiores se comparado aos tempos da guerra. Temos o trono e a nossa influência. Mesmo se Cronos fosse ressuscitado por causa do retorno do Rei Obscuro, ele teria pouquíssimo do seu poder antigo. Eles não vão conseguir quebrar a fortaleza que construímos. Hera apertou os lábios. Tecnicamente, Hades estava certo. Eles conseguiram derrubar o Rei Obscuro antes do sistema da torre ter sido estabelecido. Foi uma época turbulenta com várias lutas e aqueles que ocupavam o trono mudavam da noite para o dia. As antigas tribos divinas de Elohim, como os Protogonos e Vanir, perderam seus poderes durante essa época incerta. Elfos superiores, anjos caídos e meios demônios estavam entre aqueles que sofreram. Foi só depois que a confusão se acalmou que várias sociedades de deuses e demônios finalmente se formaram e estabilizaram o mundo celestial. Depois que o sistema foi estabelecido e eras se passaram, o mundo celestial se tornou estável e alguns deuses e demônios permaneceram como parte do sistema, expandindo a influência da torre. A torre ficava ainda maior e aceitava jogadores todos os dias. Os deuses e demônios também cresceram proporcionalmente. O Rei Obscuro era um grande ser do passado que existia no começo do universo e governava a escuridão, a morte e o caos, por isso que os deuses do Olimpo o temiam. Mas agora que o universo estava em ordem, Hades acreditava que o Olimpo não tinha mais motivos para temê-lo. Talvez nós possamos trazer o Rei Obscuro para o nosso lado como um aliado para lutarmos contra Gaia. As palavras de Hades fizeram uma luz estranha brilhar nos olhos de Apolo, Ártemis, Hermes e Atena, a geração mais jovem. Diferente da geração mais velha e antiquada, estava claro que eles acreditavam que o Rei Obscuro era necessário. Assim não seremos um bando de touros do Olimpo, Hades murmurou para si mesmo. Então ele fez outra pergunta a Poseidon. Ou talvez você não tenha a confiança de defender o seu trono. A sua posição decaiu tanto assim. Seu. Mas é claro que eu não acho que nenhum de vocês vai mudar de ideia só por causa das minhas palavras. Deuses eram hipócritas e teimosos. Eles continuavam no caminho que eles acreditavam que estava certo. Hades viu que mesmo depois de derrotarem Cronos, eles estavam se comportando do mesmo modo do ser que os derrubaram. Isso foi parte do motivo para Hades ter se oferecido para descer para o Tártaro no passado. Ele não queria se associar com esses idiotas. Eu vou continuar com a minha decisão. Quando aquele garoto conseguir um nível divino e se tornar o Rei Obscuro, vou dar a minha posição a ele. Então parem de reclamar. A posição que Hades ocupava era essencialmente a do Rei Obscuro e parecia justo devolvê-la ao seu dono original. A única coisa que Poseidon podia fazer era encarar Hades, pois percebeu que não conseguiria convencê-lo. Você acha que aquele desgraçado vai conseguir poder divino? Por que não? Hades se lembrou da asa da morte e da asa da luta que Ironvô usou na guerra. A morte vinha do Rei Obscuro, mas a luta não. Era algo que pertencia inteiramente a ele. Suas conquistas já estavam sendo gravadas na história e quando ele recebesse uma chance, não demoraria muito para serem transformadas em lendas. É algo que não aconteceu em milhares de anos, desde que a torre foi construída.
Até o Todos por Um não conseguiu um nível divino, mas você está dizendo que aquele desgraçado vai? Ridículo. Essa não é toda a verdade e você sabe disso. O Todos por Um não se tornou um ser divino porque escolheu não se tornar. E mesmo se tivesse dezenas de cópias suas, você não conseguiria derrotá-lo. Poseidon apertou os punhos com a humilhação adicional que recebeu de seu irmão. Suas veias pulsavam como se fossem explodir a qualquer momento. Ele já estava se segurando com um esforço sobrenatural. Apesar disso, Hades continuava cutucando Poseidon com a vara curta como se não se importasse se ele ficasse furioso ou não. O mesmo vale para os outros jogadores. Você alguma vez já deu uma boa olhada no mundo inferior? Existem mais de 10 jogadores que estão prontos para ascender e se livrar de seus corpos mortais. Alguns deles são poderosos o suficiente para se tornar seres divinos superiores, mas nunca conseguiram fazer isso. Você sabe por quê? Estava relacionado ao que Yonvou tinha curiosidade de saber. Porque os generais de Displuto estavam no mesmo nível, ou talvez até abaixo, dos 9 reis mesmo sendo seres divinos? Por que Astreu morreu tão facilmente? A resposta era simples. O Todos por Um cortou completamente o mundo celestial do mundo inferior, forçando as funções do sistema a pausarem. Então é impossível os jogadores presos ao sistema se tornarem seres divinos. Todos ficaram sem palavras. Você acredita que se aquele garoto conseguir evitar o Todos por Um, ele provavelmente vai se tornar um ser divino? Entre os deuses em silêncio, Deméter era a única que tratava Hades com tranquilidade. Dos 6 irmãos, ela sempre teve o temperamento mais calmo e, além disso, ela era a sogra de Hades. Hades assentiu. Para ser mais exato, ele vai liberar o sistema do controle do Todos por Um quando o silêncio continuou. Ele adicionou, de uma forma ou de outra, ele vai conseguir divindade algum dia no futuro. Poseidon começou a gritar, não tem como o Todos por Um permitir. Hades o interrompeu. Não. Eu acredito nele. Ele vai conseguir. Havia uma firmeza na voz de Hades. Poseidon e os outros estavam em silêncio, com seus lábios apertados. A geração mais jovem um pouco afastada deles se entreolharam. Apolo, Ártemis e Dionísio ainda não tinham tomado suas decisões em relação a Yonvou. Apesar de seus objetivos se alinharem com os de Atena, Hermes e Ares, que favoreciam Yonvou, eles estavam preocupados que talvez fosse difícil para um mortal herdar os poderes do Rei Obscuro. Eles achavam que seria melhor se um deles aceitasse Yonvou como um apóstolo e o ensinasse a usar o poder do Rei Obscuro adequadamente. Eles só não tinham tentado isso ainda porque viram as amarras do Rei Obscuro absorvendo Azrael. Porém, se Hades estava dizendo a verdade, eles não precisavam mais se preocupar. Finalmente vou poder entregar essa coroa problemática do submundo. Vou me livrar de todas as minhas frustrações e me sentir muito mais leve. Hades riu enquanto olhava para os deuses do Olimpo considerando essa questão. Só os olhos de Poseidon brilharam como uma luz feroz. Não. Lagartas só comem folhas e corvos só batem as asas, ele disse, implicando que ninguém poderia se tornar algo que não era. Um mero mortal se tornar divino. Impossível. Isso seria um insulto para todos nós mortal. Você não cansa de dizer essa palavra? Mesmo nos chamando de imortais, não somos realmente imortais. Ainda assim, existem destinos que não podem ser superados. É como ir contra as leis da natureza. Poseidon lentamente se levantou enquanto continuava. Eu vou consertar as leis. Você vai entrar no meu caminho. Pense o que quiser. No momento, estamos trabalhando juntos porque temos um inimigo em comum, mas eu vou matar aquele desgraçado e enterrar o Rei Obscuro novamente. Os caninhos afiados de Hades apareceram nos cantos dos seus lábios sorridentes. Você está dizendo que vai ficar contra mim? Você acha que eu não posso? Estrondo. Os poderes sagrados de Hades e Poseidon colidiram mais uma vez, fazendo tudo ao redor deles tremer. A tensão intensa de uma luta iminente fazia ser difícil de respirar. O templo do rei do submundo tremeu e poeira e pedras caíram no chão. Naquele momento, a porta se escancarou e uma mulher entrou. Parem. O que os anciãos do Olimpo pensam que estão fazendo?
Era uma deusa com um corpo elegante e seu cabeço verde escuro esvoaçava atrás dela. Cada passo que ela dava afastava as ondas ferozes de poder sagrado sendo emanadas por Hades e Poseidon. Os outros deuses do Olimpo ficaram surpresos. Ninguém sabia o quanto ela tinha mudado, porque ela não voltou para o mundo celestial durante o longo período em que ficou esperando pelo seu marido. No entanto, o grande poder sagrado que ela tinha estava a quilômetros de distância do que ela possuía no passado. Era possível que ela estivesse no mesmo nível que seu marido, Hades, ou talvez até acima dele. Apesar de ter acabado de chegar, a atmosfera do templo mudou completamente para ela. Era Perséfone, a deusa que possuía o domínio sobre a primavera morna e o inverno gelado. Ela era filha da deusa da terra, Deméter, e também a esposa de Hades. Ela parou e olhou de Hades para Poseidon. Hades tremeu inconscientemente quando encontrou os olhos de Perséfone. Sua esposa estava de volta. Ele a esteve evitando por centenas de anos, fingindo ter desaparecido para que pudesse se dedicar ao Tártaro. Ele sabia que eles se reencontrariam depois da cerimônia Fengshan. Quando a viu, seu coração começou a bater mais rápido. Como um rio congelado lentamente derretendo com o calor do sol da primavera, o rei do submundo parecia ter voltado para a época de quando experimentou os primeiros sinais de amor. Mas ele também foi tomado pelo pesar quando viu os olhos de Perséfone. Nada havia mudado. Seu olhar ainda não tinha nenhum afeto por ele e continuava tão denso como sempre foi. Eu senti tantas saudades e pensei em você todos os dias, mas parece que você não se sentiu do mesmo jeito. Eu achei que a minha paixão diminuiria depois de evitá-la por tanto tempo, mas não foi o caso. Eu esperava que você me perdoasse, mas acho que ainda continuo sendo um pecador imperdoável aos seus olhos. Não sou mais do que o marido com quem você foi forçada a se casar e o rei do submundo a quem você precisa mostrar respeito. Hades quase não conseguiu se segurar de dizer essas palavras em voz alta. Por outro lado, Poseidon franziu as sobrancelhas, descontente por seu poder sagrado ter sido dissipado. Como você se atreve a meter o seu nariz em uma discussão restrita aos olimpianos? Você está se comportando assim porque acha que o seu marido vai te apoiar? Poseidon olhou de Perséfone para Hades, sorrindo. A expressão de Hades se enrijeceu pela primeira vez. Patético, mas Perséfone simplesmente riu, como se Poseidon não fosse importante para receber uma resposta decente. Poseidon fez uma careta. O quê? O meu marido é quem ele é, mas eu falo por mim mesma. Se for mais conveniente para você dividir as coisas entre lados desse jeito, vá em frente, mas isso não vai mudar o quão patético você parece no momento, sua puta. Poseidon não conseguiu manter a calma agora que tinha sido humilhado não só por Hades, mas também pela esposa dele. Ele moveu sua mão na direção do seu tridente. Hades estava prestes a se levantar, mas de repente, tentáculos surgiram da sombra de Poseidon e o envolveram, batendo no chão. Bum! Urk! Ele se debatia como um sapo tentando escapar, mas os tentáculos o apertaram ainda mais. Incontáveis vinhas se tornaram visíveis na sombra e elas se abriram para revelar olhos que piscavam para ele. Poseidon nem percebeu que estava tremendo quando uma ansiedade estranha tomou conta de seu coração. Quando ele se forçou a olhar para cima, Perséfone o estava encarando com seus olhos inexpressivos. Ela parecia ainda mais assustadora assim. Seu olhar o fazia se lembrar do eterno inimigo de todos os deuses do Olimpo, a figura materna dos Titas, gigantes e todas as criaturas demoníacas e fantasmas. A Mãe Terra, Gaia. Continua no próximo vídeo.